Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Polícia liberta a família mantida há 17 anos em cárcere privado. Justiça manda devolver IPVA cobrado de pessoa com deficiência no ano passado em São Paulo. Noite de tricolores na Copa do Brasil. São Paulo e Fluminense vencem em partidas de apenas um gol. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento. Investe Mais Bradesco. Seus investimentos num só app. Um homem foi preso no Rio de Janeiro acusado de manter a mulher e os 2 filhos em cárcere privado durante 17 anos. Quem traz essa história pra gente é o Pedro Paulo Filho. Oi, Pedro, boa noite. Como esse caso foi descoberto? Oi, Salsi, uma boa noite para você e a todos. Olha, foi uma denúncia anônima que levou a polícia militar até o endereço onde essa família vivia presa, em Guaratiba, na zona oeste aqui da cidade. Por trás dos portões de ferro, os policiais encontraram 3 pessoas amarradas, sujas e com sinais de desnutrição grave e desidratação. Eram mãe e 2 filhos, de 19 e 22 anos, mas que tinham a aparência de crianças e precisaram ser resgatados no colo. Eles foram levados para um hospital da região. O pai e marido, identificado como Luiz Antônio Santos Silva, foi preso em flagrante pelos crimes de maus tratos, cárcere privado e tortura. Salsi. Obrigada, Pedro. Em São Paulo, os portadores de deficiências que pagaram o IPVA de 2021 podem receber o valor de volta. O Pedro Leão tem os detalhes desta decisão. Oi, Pedro, uma boa noite para você. Boa noite, Salsi. Uma lei de outubro de 2020 retirou o direito à isenção do IPVA 2021 de cerca de 95% das pessoas com deficiência em São Paulo. Mas a cobrança do imposto foi feita menos de 90 dias depois da promulgação da lei, o que não é permitido. Agora, a Justiça deu ganho de causa a essa categoria de motoristas. A decisão não significa que os valores vão ser automaticamente devolvidos. As partes envolvidas, como o governo de São Paulo, precisam ser intimadas e somente daí começa o prazo para os recursos. Neste ano, não houve cobrança de IPVA para quem teve a suspensão do benefício nos últimos 2 anos. Salsi. Obrigada, Pedro, pelos detalhes. Foi publicada a medida provisória que libera quase 11 bilhões de reais para o pagamento do auxílio a caminhoneiros e taxistas. É o Alessandro Saturno quem traz as informações agora para a gente. Oi, Alessandro, uma boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, esse crédito extraordinário, ele foi autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira. A MP, a medida provisória, ela estabelece que esse valor ele será repassado ao Ministério do Trabalho e Previdência, responsável por gerenciar os benefícios. Para os caminhoneiros, as 2 primeiras parcelas de R$1.000 cada vão ser pagas em 9 de agosto. Já para os taxistas, o valor ainda não foi divulgado porque tudo vai depender da quantidade de profissionais cadastrados em cada município. O pagamento para os taxistas deve acontecer a partir do próximo dia 16. Bom, para ter direito, Salsi, a receber essa ajuda do governo, o taxista vai ter que apresentar o documento que mostra aí a permissão para que ele possa atuar nessa área. Esse documento ele tem que ser emitido desde o dia 31, a partir do dia 31 de maio, na verdade. Alessandro, eu sigo com você porque o governo havia pedido uma antecipação do pagamento de dividendos da Petrobras para bancar benefícios sociais. E nesta quinta-feira a empresa divulgou resultados e anunciou um pagamento recorde de dividendos aos acionistas, certo? Exatamente, Salsi. A Petrobras anunciou aí um lucro recorde de 54 bilhões de reais no segundo trimestre e anunciou, disse também, que vai repassar aos acionistas 90 bilhões de reais em dividendos. Salsi, desse total, a Petrobras disse que 32 bilhões serão direcionados para a União, que ela é justamente a acionista controladora da empresa, e também ao BNDES. O pagamento ele vai ser feito em 2 parcelas iguais nos meses de agosto e setembro. O valor é quase o dobro dos dividendos referentes ao primeiro trimestre, que foram de 17 bilhões de reais. Lembrando, né, Salso, para quem está nos assistindo, que esses recursos eles vão ajudar a bancar a PEC dos benefícios aprovada lá no Congresso Nacional.
Agora, Alessandro, por outro lado, a Controladoria Geral da União identificou algumas irregularidades, nos pagamentos desses benefícios. Exatamente, Salsi. Uma notícia não muito boa, A Controladoria Geral da União, por meio de um relatório, mostrou aí que o governo pagou 9 bilhões e 400 milhões de reais com auxílio emergencial para pessoas que não tinham direito de receber. Os técnicos da CGU, eles passaram, na verdade, um pente fino em todos os pagamentos que foram feitos pelo governo entre 2020 e 2021. Eles constataram que mais de 5 milhões de pessoas receberam o auxílio indevidamente. Os pagamentos foram feitos para servidores públicos civis e militares, menores de 18 anos e trabalhadores com a carteira assinada. Até mesmo pessoas mortas receberam esse auxílio. Bom, Salsi, procuramos o governo. O Ministério da Cidadania informou que já têm sido feitas melhorias no processo de avaliação para a concessão dos benefícios. Salsi, volto com você. Uma excelente noite. Obrigada, meu querido, por todas as explicações. Uma ótima noite para você. Bom descanso. Agora a gente fala do sinal 5G que começa a funcionar nesta sexta-feira em Belo Horizonte. Assunto para Virgínia Nalon. Virgínia, uma boa noite para você. Boa noite, Salsi. As 3 principais operadoras que atuam na cidade garantem que já estão preparadas para fornecer o sinal da nova rede de internet móvel. Aqui em Belo Horizonte, o sinal vai ser distribuído, neste primeiro momento, por 157 antenas, pouco menores que uma caixa de sapato, espalhadas por postes, semáforos, prédios e até bancas de jornal. Porém, a tecnologia não vai estar disponível em toda a capital. Por enquanto, apenas quem estiver na região centro-sul da cidade vai poder aproveitar mais velocidade e qualidade na internet móvel. Segundo a Anatel, 67 modelos de celular estão aí preparados para receber a tecnologia 5G e já tem autorização para receber esse sinal. Salsi. Tá certo, Virgínia. Obrigada pelas informações. Nos destaques internacionais, no México, 98 migrantes foram resgatados depois de serem abandonados dentro da caçamba de um caminhão. O grupo que pretendia chegar aos Estados Unidos foi encontrado numa rodovia no estado de Veracruz. A polícia mexicana informou que eles não tinham documentos para permanecer no México. 10 pessoas foram levadas para um hospital. No mês passado, 56 migrantes morreram asfixiados na caçamba de um caminhão abandonado nas proximidades de San Antônio, no Texas. O presidente da China pediu para o presidente dos Estados Unidos não brincar com fogo em relação a Taiwan. Joe Biden e Xi Jinping conversaram nesta quinta-feira por telefone. O presidente chinês disse que os Estados Unidos devem respeitar o princípio de uma China única. Pequim é contra a independência de Taiwan e a interferência de forças externas. A ameaça vem antes da visita da presidente da Câmara Americana, Nancy Pelosi, à ilha asiática, prevista para agosto. O governo chinês afirma que a viagem de Pelosi a Taiwan é uma violação de soberania. Agora vamos atualizar as informações sobre o estado de saúde dos integrantes de uma banda que foram atingidos por um telão durante um show em Hong Kong. A Silvia Kikuchi tem as informações para a gente direto do Japão. Silvia, boa tarde para você aí. Olá, Salsi. Os 2 integrantes da banda Mirror foram levados ainda conscientes para um hospital. Mas um deles, que foi praticamente esmagado e sofreu ferimentos graves no pescoço, está internado na UTI. O segundo integrante teve lesões na cabeça e o quadro dele é estável. Outras 3 pessoas da plateia, todas mulheres com idade entre 16 e 40 anos, tiveram crises de pânico e foram levadas ao hospital. O show da banda Mirror acontecia no Coliseu de Hong Kong. Dos 5 telões sobre o palco, apenas um se soltou. O governo da cidade ordenou uma investigação rigorosa. A banda Mirror tem muitos fãs em toda a Ásia, inclusive aqui no Japão. Salsi. Obrigada, Silvia. E o governo da China confinou quase 1 milhão de pessoas em Wuhan depois de detectar 4 casos de Covid-19. A medida foi determinada pelas autoridades de um dos 13 distritos da cidade chinesa. O confinamento vai durar pelo menos 3 dias, com fechamento de bares e suspensão do transporte público. Wuhan foi a primeira cidade do mundo a confinar a população para conter a pandemia no começo de 2020.
No futebol, 2 jogos completaram as partidas de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O São Paulo largou na frente do América Mineiro e o Fortaleza perdeu em casa para o Fluminense. No duelo de tricolores, o Carioca levou a melhor. Depois do cruzamento pela direita, Cano ajeitou de calcanhar e Nonato fez o único gol da partida. A decisão da vaga vai ser no Maracanã, em 17 de agosto. Na capital paulista, mais de 50 mil pessoas foram ao Morumbi ver a vitória do São Paulo contra o América de Minas. Luciano, de cabeça, marcou para o São Paulo. No segundo tempo, Thiago Couto fez pênalti em Henrique Almeida. Mas o goleiro se redimiu e defendeu a cobrança de Iago Maidana. Os 2 times decidem a vaga daqui 3 semanas, em Belo Horizonte. E em Nova York, um raro esqueleto de dinossauro foi leiloado pelo equivalente a 31 milhões de reais. O fóssil é de um gorgossauro, encontrado em 2018 no estado americano de Montana. Esse parente do Tiranossauro Rex viveu há cerca de 76 milhões de anos. Um gorgossauro podia pesar até 2 toneladas e medir 3 metros de altura. Este foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 da manhã, na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.